A madrugada sempre parecia mais longa para Henrique do que para qualquer outra pessoa naquele prédio. O silêncio, que para muitos seria descanso, para ele era peso. Um peso que se acumulava nos ombros cada vez que assinava mais um papel colocando alguém na lista de desligamentos. A caneta deslizava pelo papel com firmeza profissional, porém o olhar que a acompanhava era o de um homem prestes a desmoronar. Ele se perguntava há meses em que ponto, exatamente, deixara de ser o filho orgulhoso de um fundador visionário para se tornar um gestor que o próprio pai desaprovaria. A sala ampla, decorada com quadros de artistas contemporâneos que ele não admirava e móveis que não havia escolhido, mas parecia um cenário montado para a vida de outra pessoa. A dele, a verdadeira, estava escondida em algum lugar atrás do terno impecável, das decisões frias e dos relatórios que ele fingia entender com naturalidade. No fundo, havia uma dor silenciosa que ninguém via, porque ele não permitia. A empresa herdada era uma sombra da grandeza que já fora, e a responsabilidade de reerguê-la se misturava às cicatrizes antigas que Henrique nunca soube tratar. Era quase 3 da manhã quando ele fechou os olhos por um instante, pressionando a ponte do nariz para aliviar a ardência causada pelas horas de leitura. Na mesa, pratos vazios de refeições que ele mal lembrava de ter comido e uma xícara de café frio completavam o retrato do cansaço. A porta da sala, sempre fechada durante aquelas madrugadas, permaneceu como um limite simbólico entre ele e o mundo lá fora. Um mundo que ele evitava, talvez por medo de encarar que havia falhado com mais pessoas do que poderia admitir. Foi nesse instante, no momento exato em que seu corpo vacilava entre seguir e desistir, que ele ouviu o som, baixinho, um clique leve, tímido, e depois o arrastar suave de algo contra o carpete. Henrique franziu a testa e ergueu os olhos, imaginando que a limpeza noturna estivesse adiantada naquele dia. Porém, quando a porta se abriu alguns centímetros, o que apareceu não foi um carrinho de produtos, nem um funcionário pedindo desculpas pelo horário. Eram 2 crianças, pequenas, com as mesmas camisas azuis desbotadas, o mesmo corte de cabelo simples e o mesmo olhar assustado, embora curioso. Os gêmeos pararam à porta, como se estivessem observando um animal selvagem. Henrique precisou de alguns segundos para compreender o que estava vendo. A surpresa era tão grande que ele não sabia se deveria levantar ou simplesmente esperar para ver o que fariam. Os meninos trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa e íntima. E então um deles, o da camisa um pouco mais escura, deu 2 passos hesitantes para dentro da sala. O outro o seguiu, agarrando a barra da camisa do irmão, como se o puxasse para trás e para frente ao mesmo tempo. A respiração de Henrique ficou presa na garganta quando percebeu que as 2 crianças andavam em sua direção. Ele nunca tivera jeito com crianças. Nunca se esforçara para ter. Crescera em um ambiente onde elas apareciam apenas em festas familiares, sempre comportadas, sempre limpas, sempre educadas. Aquelas 2, porém, tinham algo diferente. Não era rebeldia, era a ausência quase absoluta de confiança no mundo, como se tivessem aprendido muito cedo a não se aproximar de ninguém. Mas ali estavam, movendo-se lentamente até parar ao lado de sua cadeira, como se tivessem sido atraídos por algo que nem eles sabiam explicar. Henrique abriu a boca para perguntar se estavam perdidos, mas antes que pudesse emitir som algum, o menino da camisa mais clara tocou sua perna. Foi um toque leve, quase indeciso. Ainda assim, o impacto emocional daquele gesto foi tão grande que arrancou o ar do peito dele. Em seguida, o segundo menino, depois de hesitar, envolveu o braço pequeno em torno da panturrilha de Henrique, abraçando-o. Aquele abraço, tímido, espontâneo, puro, desmontou uma parte de Henrique que ele havia blindado durante anos. Sentiu a garganta arder, a visão embaçar por um instante. Quase não acreditava no que acontecia. Crianças que não o conheciam. Crianças que, segundo lembrava vagamente de comentários de funcionários, não deixavam ninguém tocá-las. Crianças que, por algum motivo inexplicável, decidiram que ele era alguém seguro. Um passo nervoso soou no corredor, e Clarice apareceu à porta,
ofegante. A expressão dela passou de susto para pavor imediato quando viu os filhos agarrados ao empresário. O rosto dela ficou rígido e sua mão direita apertou o pano do avental com tanta força que os dedos ficaram brancos. Senhor Henrique, me desculpe, por favor. Ela sussurrou com a voz trêmula. Eles não fazem isso. Eu não entendo. Por favor, não me mande embora. Henrique piscou devagar, tentando recuperar o controle sobre aquele momento que tinha virado sua noite de cabeça para baixo. Está tudo bem, disse ele com mais suavidade do que usava com qualquer pessoa. Eles só entraram. Não é culpa deles. Clarice parecia não acreditar. Aproximou-se devagar, como se os filhos fossem explosivos prestes a causar um desastre. Estendeu as mãos para pegá-los, mas os meninos se agarraram ainda mais às pernas de Henrique, escondendo os rostos. Aquilo deixou a mãe em choque. O empresário, que mal trocava palavras com a equipe de limpeza, agora estava sendo abraçado por duas crianças que nunca permitiam esse tipo de contato. Era como se o mundo tivesse virado ao avesso, e Clarice não sabia se deveria pedir desculpas ou agradecer. Henrique, ainda atônito, passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. Clarice, sente-se por um instante, disse, indicando uma das cadeiras. Ela hesitou, mas obedeceu, tremendo. Os filhos espiaram para a mãe, depois voltaram a encarar Henrique, como se esperassem dele alguma certeza que ela não conseguia oferecer. Seus filhos? São sempre assim? Ele perguntou, ainda tentando compreender. Não, senhor, respondeu Clarice, apertando a barra do avental. Eles têm medo de gente. Não falam muito. Não deixam ninguém chegar perto. O senhor é o primeiro. Henrique sentiu um arrepio percorrer suas costas. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo por acaso, mas também não sabia o que significava. Só conseguia olhar para aqueles dois rostos pequenos, marcados por algo mais profundo do que uma infância difícil. Me desculpe novamente, eu não devia tê-los trazido hoje. Mas não tinha com quem deixá-los, Clarice explicou aflita. É só por essa semana. Eu precisava do turno extra. Henrique arregalou levemente os olhos. Nunca havia parado para pensar que a equipe de limpeza tivesse filhos, ou dificuldades tão concretas. Era como se a vida deles existisse apenas do lado de fora do prédio, e a dele fosse a única que ocupava aquele espaço. A ideia o envergonhou. Os meninos finalmente soltaram suas pernas, mas permaneceram grudados a ele, segurando sua mão com força. Era um gesto pequeno, mas para Henrique parecia o símbolo de algo muito maior. Talvez a primeira vez em anos que alguém o segurava não por respeito, obrigação ou interesse, mas por pura necessidade. Ele se abaixou, tentando ficar na altura das crianças. Elas o encararam com olhos grandes e atentos, como se quisessem decifrar quem, exatamente, era aquele homem solitário. Como vocês se chamam? Perguntou gentilmente. Os gêmeos trocaram olhares. Clarice, envergonhada, respondeu por eles. Este é o Lucas, e este é o Levi. Henrique sorriu levemente, e Lucas deu um sorrisinho tímido de volta. Levi apenas o observou com uma intensidade surpreendente para alguém tão pequeno. Algo dentro de Henrique se aqueceu. Um calor estranho, suave, como se uma rachadura estivesse se formando na armadura emocional que ele vestia havia tanto tempo. Se quiserem, podem ficar aqui por alguns minutos, disse ele a Clarice. Ainda tenho muito trabalho pela frente, mas não me incomodam. Clarice arregalou os olhos, surpresa. Quase chorou. Nunca na vida um patrão havia mostrado compaixão por ela daquela forma. Obrigada, senhor. Obrigada mesmo. Henrique assentiu, tentando manter a compostura. Porém, à medida que os gêmeos se acomodavam no sofá ao lado, observando-o com curiosidade, ele sentiu que algo naquele encontro tinha mudado sua noite, e talvez sua vida, para sempre. Os minutos seguintes foram silenciosos, porém estranhamente confortáveis. Os meninos acompanharam seus movimentos com os olhos atentos, como se quisessem aprender tudo sobre aquele homem que os atraía sem nenhuma explicação lógica. Henrique, por sua vez, sentiu uma paz que não experimentava havia muito tempo.
O peso da culpa em seus ombros parecia mais leve quando percebia que os gêmeos estavam ali, respirando tranquilos perto dele. Quando Clarice os levou embora para terminar o turno, Lucas olhou para trás, hesitante, como se quisesse voltar. Levi deu um passo em direção a Henrique antes que a mãe o chamasse. E aquele pequeno gesto final ficou gravado no coração do empresário muito mais profundamente do que ele gostaria de admitir. Assim que a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas dessa vez parecia diferente. Não era mais um silêncio que esmagava. Era um silêncio cheio de significado, como se o ar ainda carregasse a presença daqueles dois pequenos meninos. Henrique pousou a caneta, encostou-se na cadeira e fechou os olhos, permitindo-se respirar com calma pela primeira vez naquela madrugada. Algo dentro dele tinha sido tocado. Algo que nem todos os seus fracassos, culpas e obrigações profissionais haviam conseguido anestesiar. E ele sabia, mesmo sem entender, que aquele encontro não tinha sido apenas um acidente. Era um começo inesperado, improvável, mas profundamente necessário. Ao contrário do que imaginara, Henrique não conseguiu dormir ao chegar em casa naquela manhã. Deitou-se na cama king size, que mais parecia um espaço vazio do que um local de descanso, encarou o teto por longos minutos e percebeu que a sensação daquelas duas mãozinhas segurando a sua ainda permanecia ali, viva. Fechou os olhos, mas de imediato viu o rosto dos gêmeos, tão quietos, mas tão expressivos. Era como se eles tivessem enxergado uma dor que ele tentava esconder até de si mesmo. Virou de lado, incômodo. Era raro alguém tocá-lo sem preparo. Era ainda mais raro que aquilo realmente o afetasse. Por anos, ele se acostumara a conviver com pessoas que o procuravam pelos motivos errados. Posição, dinheiro, influência. Os abraços das recepcionistas nas festas de fim de ano, as palmadinhas nas costas dos executivos, os apertos de mão calculados. Nada disso nunca havia passado da superfície. Mas o gesto inocente de duas crianças desconhecidas havia atravessado barreiras que ele nunca imaginou ter. Levantou antes mesmo de o despertador tocar. Tomou banho rápido e vestiu-se com o mesmo tipo de terno de sempre. Porém, dessa vez, ao se olhar no espelho, algo parecia deslocado. Era ele. E ao mesmo tempo não era. Como se o encontro da noite anterior tivesse aberto espaço para uma versão esquecida de si mesmo. No carro, durante o trajeto até a empresa, Henrique percebeu que seus pensamentos fugiam constantemente para Clarice. Até então, ela era apenas a funcionária da limpeza que trabalhava no turno da madrugada, alguém que ele cumprimentava ocasionalmente com um aceno cordial. Agora, ele começava a se perguntar: quem era ela realmente? Onde vivia? Como criava duas crianças sozinha trabalhando até de madrugada? Por que os gêmeos tinham aquele comportamento tão retraído? Essas perguntas incomodaram-no mais do que deveria admitir. Não porque fossem inadequadas, mas porque revelavam o quanto ele havia sido cego ao mundo real dentro da própria empresa. Chegando ao prédio, cumprimentou alguns funcionários no caminho, algo que raramente fazia. A reação foi imediata. Olhares surpresos, sorrisos desconcertados. Era como se tentassem entender por que o chefe estava humano. Henrique mal percebeu. Estava distraído demais pensando se veria Clarice e os meninos naquela noite. Clarice, por sua vez, acordou com o coração descompassado e a mente cheia de medo. A noite anterior havia sido uma mistura de vergonha, nervosismo e algo que ela não conseguia nomear. Seus filhos, que sempre se escondiam atrás dela como se o mundo inteiro fosse uma ameaça, tinham escolhido justamente o empresário mais distante do prédio para abraçar. Ela conhecia bem o olhar dos gêmeos quando não gostavam de alguém. Era o mesmo olhar que davam para qualquer pessoa que tentasse chegar perto. O de alerta, de retração, de fuga. Eles nunca tinham se aproximado voluntariamente de ninguém desde muito pequenos. Ninguém além dela. Mas Henrique, algo nele havia despertado neles um tipo de curiosidade rara. E, estranhamente, Clarice não sabia se deveria se preocupar ou se sentir aliviada. O medo veio primeiro. Perder o emprego seria um desastre absoluto, e o salário da limpeza já era pouco. Mas o jeito como Henrique reagiu, calmo, paciente, quase gentil, deixou-a confusa.
Não era a imagem que tinha de um homem acostumado a mandar. Pensando nisso durante o café da manhã simples que dividia com os filhos, Clarice encarou os gêmeos sentados à mesa, empurrando o pão sem vontade. Eles eram crianças doces, mas marcadas por um silêncio que sempre a entristecia. Lucas era um pouco mais aberto. Levi, mais fechado e observador. Os dois, porém, sempre pareciam carregar algo pesado demais para suas idades. Meninos, ela começou tentando escolher as palavras. Ontem vocês assustaram a mamãe. Sabem que não podem entrar na sala dos chefes sem permissão, né? Lucas abaixou a cabeça, tenso. Levi apenas a encarou com os olhos atentos, como se tentasse entender se ela estava brava ou triste. Clarice suspirou e passou a mão na cabeça dos dois. Eu sei que vocês não fizeram por mal, só tomem cuidado, tá? O Sr. Henrique é importante. Eu não quero que vocês se machuquem, ou que a gente tenha problemas. Lucas finalmente levantou os olhos e perguntou baixinho. Ele é bom? A pergunta a golpeou de surpresa. Os filhos quase nunca perguntavam nada sobre ninguém. Clarice sentiu o coração apertar. Não sei, filho, respondeu com sinceridade. Mas ontem ele foi. Pelo menos com vocês ele foi. Os gêmeos trocaram um olhar que parecia carregar mais significado do que qualquer conversa. Na empresa, Henrique passou o dia imerso em reuniões, mas sua mente insistia em escapar para o encontro com as crianças. Em certos momentos, ele se pegava olhando para a porta como se esperasse vê-los entrando de novo. Era ridículo, ele pensava. Eram apenas 2 crianças. Mas por que então o vazio da sala parecia tão maior sem elas ali? Perto do final da tarde, chamou Marta, sua assistente. Marta! A equipe da limpeza do turno da madrugada continua a mesma? Perguntou de maneira casual. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Sim, senhor. Por quê? Nada. Só curiosidade. Henrique pressionou os lábios, percebendo que soava estranho. Você poderia verificar se Clarice está escalada para hoje à noite? Marta piscou, ainda mais surpresa, mas não questionou. Claro. Ele sabia que aquilo ultrapassava o limite entre interesse e invasão, mas havia algo naquele encontro que não queria deixar esfriar. Talvez fosse uma intuição. Talvez fosse necessidade. Quando soube que Clarice estaria no turno novamente, sentiu um alívio quase imperceptível. Não sabia exatamente o que pretendia fazer com essa informação, mas saber que ela e os gêmeos estariam no prédio fez a noite parecer menos pesada. Às 2:30 da manhã, Clarice empurrava seu carrinho pelo corredor silencioso do 17º andar. Os gêmeos caminhavam ao seu lado, segurando firme suas mãos. Era o arranjo improvisado que ela tinha, levá-los junto nas semanas mais difíceis. Mesmo cansados, os meninos se comportavam bem e a acompanhavam em silêncio. Clarice garantia que ficassem próximos, mas, mesmo assim, cada ruído diferente os deixava alertas. Quando chegaram ao fim do corredor, perto da sala de Henrique, ela parou. Os gêmeos apertaram as mãos dela com força. A cena da noite anterior ainda estava muito viva na memória deles. Filhos, hoje vocês ficam aqui comigo o tempo todo, combinado? Disse, agachando-se para olhar nos olhos deles. Os dois assentiram, mas Clarice percebeu que algo os atraía para aquela porta fechada. Era como se esperassem encontrar algo lá dentro, algo que nem eles sabiam explicar. Clarice respirou fundo e afastou essa impressão da mente. Era apenas imaginação. Crianças são imprevisíveis. Talvez fosse só isso. Ela voltou ao trabalho, mas não demorou para a porta se abrir lentamente. Henrique, vestindo um suéter simples em vez do terno, apareceu no corredor. Boa noite, Clarice, disse com um tom suave, quase tímido. Ela se endireitou imediatamente, surpresa. Boa noite, Sr. Henrique. Desculpe. Espero que hoje não haja problemas. Henrique sorriu levemente. Não precisa se preocupar. Na verdade, ele olhou para os gêmeos, que o encaravam com intensidade. Eu queria saber se eles gostariam de ficar na minha sala novamente. Só se você permitir, é claro. Clarice ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real. Era uma proposta absurda,
Impensável. Chefe algum queria crianças rondando seu escritório. Mas ali estava Henrique, oferecendo o espaço sem hesitar. Eu... não sei, senhor. Eles não atrapalharam ontem? Pelo contrário, ele respondeu, sincero demais até para si mesmo. Foi reconfortante tê-los por perto. Clarice sentiu as palavras atingirem algo dentro dela que ela tentava não mexer. Esperança. Uma esperança pequena, tímida, mas impossível de ignorar. Se você se sentir à vontade, claro, acrescentou Henrique. Os gêmeos deram um passo à frente ao mesmo tempo. Clarice percebeu. Eles queriam ir. Queriam muito. Está bem, ela disse finalmente. Mas qualquer coisa o senhor me chama. Eles podem ser imprevisíveis quando ficam ansiosos. Henrique assentiu. Eu cuido deles. Prometo. Aquelas palavras, simples e espontâneas, fizeram Clarice desviar o olhar por um momento. Ninguém dizia isso para ela. Ninguém se oferecia para cuidar de nada que fosse dela. Dentro da sala, Henrique observou os gêmeos com curiosidade crescente. Eles caminharam imediatamente até o sofá onde tinham ficado antes, como se aquele lugar já fosse familiar. Lucas sentou-se primeiro, puxando um bloco de anotações que encontrou sobre a mesa lateral. Levi ficou de pé por alguns segundos, olhando fixamente para Henrique, até que o empresário se aproximou devagar. Tudo bem? Perguntou com voz baixa. Levi ergueu a mão e tocou a dele. Henrique não esperava por isso. Era um toque suave, como se o menino estivesse testando algo. Quando Henrique retribuiu o gesto, Levi abriu um pequeno sorriso, discreto, mas real. E então sentou-se ao lado do irmão. Aquela reação mexeu fundo com Henrique. Era como se cada gesto dos gêmeos desmontasse mais uma camada de dureza que ele havia construído ao longo dos anos. Henrique voltou à mesa, mas sua atenção não se fixava nos números, e sim nas crianças. Lucas rabiscava com cuidado. Levi observava tudo com olhos atentos, absorvendo detalhes. Em certo momento, ele se levantou e caminhou até Henrique, entregando-lhe o rabisco. Era um desenho simples, torto, mas Henrique reconheceu. Eram 3 figuras, 2 pequenos círculos de mãos dadas com um círculo maior. Ele se engasgou sem querer. Sou eu? Perguntou baixinho. Levi assentiu. Henrique não lembrava da última vez que alguém fizera algo por ele sem esperar nada em troca. Muito menos uma criança. Obrigado, disse, sincero. É muito bonito. Levi sorriu de novo. Do outro lado, Clarice empurrava o carrinho pelo corredor com passos lentos, sempre virando o rosto para checar a porta entreaberta da sala. Ela não sabia se estava cometendo um erro gigantesco ou permitindo que algo bom acontecesse pela primeira vez em anos. Era difícil confiar, difícil acreditar, mas talvez fosse hora de tentar. Enquanto ela limpava silenciosamente, Henrique dentro da sala abaixava-se para mostrar uma caneta colorida a Lucas, enquanto Levi apoiava a cabeça em seu braço. E pela primeira vez em muito tempo, aquela madrugada parecia ter encontrado algum sentido. As noites seguintes se tornaram um ritual silencioso, mas significativo. Henrique passava o dia aguardando a madrugada, algo que jamais imaginou fazer durante sua carreira inteira. Enquanto os executivos iam embora e os corredores ficavam vazios, ele se via antecipando o momento em que ouviria o pequeno arrastar do carrinho de limpeza e, em seguida, os passos tímidos dos gêmeos entrando em sua sala. Era como se pela primeira vez as horas mais escuras do dia carregassem alguma forma de luz. A cada encontro, Henrique descobria algo novo sobre Lucas e Levi. Não porque eles falassem, ainda eram extremamente silenciosos, mas porque suas expressões, gestos e reações diziam mais do que palavras seriam capazes. Lucas adorava desenhar, mas sempre evitava usar cores vibrantes, como se estivesse acostumado a não chamar atenção. Levi, por outro lado, parecia observar o mundo com um olhar que misturava análise e desconfiança. Ele só relaxava completamente quando Henrique ficava perto, e esse simples fato já dizia muito sobre o impacto que o empresário estava tendo naqueles pequenos. Henrique tentava trabalhar, mas era impossível manter a mesma produtividade quando os gêmeos estavam ali.
Ele se pegava sorrindo sem perceber ou levantando os olhos da tela apenas para observar se estavam bem. A presença deles suavizava o ambiente, quebrando a frieza daquela sala luxuosa que sempre parecera grande demais para um só homem. Uma madrugada, enquanto Clarice limpava o corredor com movimentos lentos e cansados, Henrique decidiu sair da sala para falar com ela. Não sabia exatamente o que pretendia dizer, mas a sensação de que precisava conhecê-la melhor crescia dentro dele de forma insistente. Clarice, chamou, aproximando-se. Ela virou-se imediatamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Sim, senhor. Henrique percebeu, pelo tom da resposta, que ela não estava acostumada a conversas com superiores. Sempre mantinha a postura rígida, os olhos discretamente abaixados e a voz baixa. Eu queria agradecer, disse ele. Ela piscou, sem entender. Agradecer? Pelo quê, senhor? Por permitir que os meninos fiquem comigo. Eles têm feito bem para mim, mais do que eu imaginava possível. A expressão de Clarice suavizou-se um pouco. Ainda havia medo, mas também um orgulho discreto, quase contido. Eles gostam do senhor, respondeu ela. Eu não entendo muito bem o porquê, mas eles gostam. Henrique sorriu, um sorriso leve e honesto. Eu também gosto deles. Clarice desviou o olhar, e Henrique percebeu ali um traço profundo de vulnerabilidade. Uma vida inteira marcada pela necessidade constante de sobrevivência. Parecia até que, para ela, a gentileza era uma forma de perigo. Ele percebeu que ainda não sabia quase nada sobre aquela mulher que limpava os corredores da empresa, mas que possuía uma força silenciosa evidente em cada gesto. Posso fazer uma pergunta? Disse ele. Clarice assentiu. Como você consegue dar conta de tudo isso? Trabalhar de madrugada, cuidar dos meninos, é muita responsabilidade para uma pessoa só. Ela respirou fundo, e por um instante, Henrique temeu ter invadido um território sensível demais. Mas Clarice apenas ajeitou a alça do avental e respondeu. Eu faço o que precisa ser feito. Seu tom era firme, mas sem amargura. Depois que o pai deles foi embora, eu tive que aprender. Não tem ninguém além de mim. Então, eu faço. Henrique engoliu seco. Aquilo ecoou dentro dele de forma intensa. Ele reconhecia essa sensação, carregar o peso do mundo sozinho. Ele também estava acostumado a cumprir responsabilidades que nunca pediu. Porém, no caso dela, a luta era pela sobrevivência dos filhos. No dele, era pelo legado de um nome poderoso. Dois mundos completamente diferentes, mas com fragilidades que se espelhavam. Se você precisar de algo, começou Henrique. Clarice ergueu a mão, interrompendo-o com educação. Obrigada, senhor. Mas eu não quero problemas. Só quero manter meu trabalho. Ele percebeu que oferecer ajuda de forma direta talvez gerasse ainda mais desconfiança. Então, em vez de insistir, apenas assentiu. Entendo. Mas saiba, minha porta está aberta. Clarice não respondeu, mas algo em seu olhar pareceu absorver aquelas palavras com cuidado, como quem analisa uma oferta rara demais para ser aceita de imediato. Dentro da sala, Lucas rabiscava um desenho novo, enquanto Levi observava atentamente um dos livros que Henrique mantinha na prateleira. O empresário sorria ao vê-los tão concentrados. Um mês atrás, jamais imaginaria que duas crianças estariam transformando suas madrugadas e sua disposição emocional daquela maneira. Quando Henrique voltou a se sentar, Levi caminhou devagar até ele, apoiou a cabeça em seu braço e soltou um suspiro pequeno. Era um gesto simples, mas que fez o peito de Henrique aquecer de um jeito que o assustou. Não queria criar uma expectativa que pudesse machucar as crianças, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar a conexão crescente. Está com sono? Perguntou ele. Levi assentiu. Lucas, ao ouvir a pergunta, também se aproximou, trazendo o desenho que tinha terminado. Eram dois homens de terno, provavelmente Henrique, duas versões diferentes dele, e dois meninos segurando suas mãos. Os traços eram tortos, infantis, mas a intenção era clara. Henrique ficou olhando o desenho por longos segundos.
Obrigado, Lucas. É lindo. O menino sorriu de canto e recostou a cabeça no braço de Henrique também, como se aquele espaço tivesse se tornado um porto seguro. Henrique fechou os olhos por um instante. Nunca imaginou que precisava tanto daquele tipo de afeto. Era como se os meninos tivessem encontrado uma porta que ele não sabia que existia, e entrado sem pedir permissão. A rotina se repetiu pelas semanas seguintes, mas algo começou a mudar não apenas no empresário e nas crianças, como também na empresa inteira. Henrique passou a circular mais pelos setores, a cumprimentar funcionários, a perguntar sobre suas famílias. Gestos simples, mas que tinham um impacto profundo em um ambiente onde a cultura sempre fora rígida e distante. Aos poucos, alguns funcionários começaram a comentar, em voz baixa, sobre a mudança no chefe. Marta, sua assistente, notou primeiro. "O senhor parece diferente", disse ela certa manhã. Henrique levantou o olhar do relatório e perguntou: "Diferente como?" "Mais vivo, mais presente." Marta ajustou os óculos. "Não me leve a mal, mas nos últimos meses o senhor parecia esgotado. Agora, o senhor parece alguém que voltou a respirar." Henrique sorriu de um jeito discreto, mas deu de ombros. "Talvez eu tenha encontrado algo que estava faltando." Marta não insistiu, mas ficou intrigada. Naquela noite, Henrique esperava impacientemente. Já estava acostumado ao horário em que Clarice chegava, mas naquela madrugada ela se atrasou alguns minutos. O atraso foi o suficiente para que ele sentisse um estranhamento incômodo, como se parte da sala estivesse faltando. Quando finalmente ouviu o barulho do carrinho, levantou-se quase de imediato. Clarice vinha caminhando com passos mais lentos que o usual. Os gêmeos estavam separados, cada um segurando um lado da barra do avental, algo que faziam sempre que estavam nervosos. Assim que Henrique abriu a porta, Lucas tentou se esconder atrás da mãe, e Levi abaixou a cabeça. "Está tudo bem?" perguntou Henrique, preocupado. Clarice respirou fundo antes de responder. Eles tiveram um dia difícil. A escola ligou. Sua voz estava cansada, quase trêmula. Alguns colegas mexeram com eles. Não é a primeira vez. Eles não sabem se defender. E ela olhou para os meninos com o coração apertado. Eles fecharam de novo hoje. Henrique se ajoelhou para ficar na altura das crianças. "Ei", disse suavemente. "Vocês estão seguros aqui, tá?" Lucas levantou os olhos devagar. Levi mordeu o lábio, segurando as lágrimas. E foi Levi, justamente o mais reservado, quem deu o primeiro passo em direção ao empresário. Quando chegou perto o suficiente, simplesmente enterrou o rosto no peito de Henrique, em silêncio. Henrique o acolheu sem pensar. Abraçou-o com cuidado, como se segurasse algo frágil e precioso. Lucas logo o imitou, agarrando-se ao braço dele. Clarice ficou imóvel, observando a cena com o coração apertado. Havia medo em seus olhos, medo de criar expectativas, medo de depender de algo que talvez não durasse. Mas também havia gratidão e um sentimento novo, desconfortável, que ela tentava empurrar para longe. "Esperança, se quiserem", disse Henrique olhando para ela com sinceridade. "Eles podem passar o tempo que precisarem aqui hoje. Eu não me importo. Posso tentar distraí-los enquanto você trabalha." Clarice assentiu devagar. Ela não tinha forças para negar, nem vontade. "Obrigada, senhor. De verdade." Henrique não respondeu com palavras. Apenas passou a mão nos cabelos de Lucas e Levi, consolando-os com uma delicadeza que surpreendeu até a si mesmo. Aquela madrugada foi diferente. Não houve desenhos, não houve curiosidade infantil. Apenas dois meninos buscando refúgio no colo de um homem que até pouco tempo atrás mal sabia o que era oferecer conforto a alguém. Henrique permaneceu sentado no sofá por longos minutos, os dois pequenos encolhidos contra seu peito. E foi ali, no silêncio profundo daquela sala, que ele percebeu a dimensão do vínculo que estava se formando. Não era mais apenas uma distração nas horas vazias de trabalho. Não era caridade, não era curiosidade, era afeto verdadeiro. E pela primeira vez em muitos anos, Henrique não teve medo disso.
Quando Clarice voltou para buscá-los no final do turno, encontrou os meninos dormindo escorados nos ombros de Henrique, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. A visão atingiu Clarice com uma força inesperada. Tocou seu coração de um jeito que ela não se permitia sentir havia muito tempo. Eles nunca dormem assim com ninguém, sussurrou emocionada. Henrique, ainda com os meninos encostados nele, sorriu suave. Talvez estejam começando a confiar. Clarice engoliu seco. E o senhor? Henrique ergueu os olhos para ela. Eu também. Foram apenas 3 palavras, mas Clarice sentiu como se algo dentro dela tivesse derretido. Naquela madrugada, ao deixar o prédio com os filhos nos braços, Clarice percebeu que algo estava mudando, não apenas nos meninos, mas nela. E talvez também naquele homem solitário que os acolhia de forma tão inesperada. A história deles estava apenas começando. E todos sabiam, mesmo sem admitir, que aquele vínculo não seria passageiro. A manhã seguinte começou de maneira incomum para Henrique. Pela primeira vez em muito tempo, despertou com a sensação de que algo havia se rearranjado dentro dele, como se algum peso antigo tivesse sido removido durante a madrugada. Ao levantar, percebeu que lembrava nitidamente da sensação dos gêmeos adormecidos sobre seu peito. O calor, o peso leve, a confiança quase sagrada que eles depositaram nele, tudo isso ainda vibrava de forma suave, porém insistente, em sua memória. Tomou o café da manhã distraído, sua mente divagando entre decisões corporativas e a imagem de Levi agarrado ao seu suéter. Pela primeira vez, percebeu que essas duas realidades, sua vida profissional exaustiva e a inesperada relação emocional com as crianças, estavam começando a se misturar. E, surpreendentemente, isso não o assustava. Pelo contrário, dava-lhe um novo tipo de ânimo, como se um pedaço de humanidade que ele acreditava ter perdido estivesse voltando à superfície. Durante o dia, as reuniões pareciam menos densas. Marta notou que ele estava mais paciente, menos irritado e até mais atento às pessoas ao redor. Alguns funcionários, percebendo essa mudança, se aproximaram um pouco mais. E quando Henrique perguntou genuinamente sobre suas famílias, houve quem se emocionasse. A transformação era sutil, mas impossível de ignorar. Enquanto isso, Clarice vivia um dilema. Ao mesmo tempo que se mostrava grata pela gentileza de Henrique, havia um temor constante de que tudo aquilo tivesse prazo de validade. Ela estava tão acostumada com portas que se fechavam, com promessas quebradas e com a sensação de que seu lugar no mundo era sempre instável, que parte dela temia depender emocionalmente da bondade de alguém tão distante de sua realidade. Mas ela não podia negar o que via nos filhos. Naquela manhã, Lucas acordou sem o olhar nebuloso que costumava carregar depois de dias difíceis. Levi comeu mais do que o habitual e até deixou escapar um sorriso enquanto penteava os cabelos no espelho. Um sorriso pequeno e contido, mas significativo. Clarice observava essas mudanças com o coração apertado. Era grata, mas também profundamente tocada. Seus filhos, que sempre se retraíam diante do mundo, finalmente encontravam um refúgio. E esse refúgio era um homem que ela jamais imaginaria que pudesse enxergá-los de verdade. Apesar disso, enquanto preparava o uniforme para o turno da noite, repetia mentalmente que precisava manter distância emocional. Não podia criar expectativas. Não podia acreditar que coisas assim duravam. Mas cada vez que lembrava da forma como Henrique segurou Levi com cuidado, como Lucas o abraçou espontaneamente, era difícil sustentar essa autodefesa. Quando a madrugada chegou, Henrique já não fingia para si mesmo que esperava o carrinho de limpeza. Estava sentado no sofá, revendo alguns papéis, mas sua atenção estava focada no corredor. O tempo parecia desacelerar conforme se aproximava o horário em que Clarice chegaria, e então ele ouviu o som suave das rodas do carrinho sendo empurrado. Logo em seguida, a voz baixa de Clarice avisando os meninos para ficarem perto. Henrique levantou-se antes mesmo que ela chegasse à porta, como se tivesse sido puxado por um instinto que desconhecia. Quando Clarice apareceu, segurando as mãos dos filhos, Henrique sorriu de imediato. "Boa noite", disse ele.
Os gêmeos largaram a mãe ao mesmo tempo e correram até ele. Lucas o abraçou primeiro. Levi segurou sua mão com força e encostou o rosto em seu braço. Henrique sentiu o coração acelerar, tomado por uma mistura de ternura e responsabilidade que começava a entender cada vez melhor. Clarice observava a cena com um misto de surpresa e alívio. Dessa vez, parecia menos tensa. Havia uma confiança tímida surgindo entre os dois adultos, uma confiança difícil, porém palpável. Eles estavam perguntando do senhor, disse ela, sem conseguir esconder um leve sorriso. Henrique ajoelhou-se para ficar na altura dos meninos. Eu também senti falta de vocês. Lucas abriu um sorrisinho que iluminou todo o corredor. Levi apenas encostou a testa no ombro de Henrique, como se dissesse, sem palavras, que aquele também era o lugar dele. Dentro da sala, Henrique ofereceu papel, canetinhas e alguns livros infantis que havia comprado naquele mesmo dia, movido por um impulso que achou melhor não tentar justificar. Clarice notou, enquanto recolhia lixo nos corredores, que os filhos estavam especialmente calmos e focados. Algo raro para crianças que sempre carregaram ansiedade como sombra. Enquanto Henrique trabalhava, Lucas desenhava com dedicação enquanto Levi tentava imitar cada movimento do empresário. Quando Henrique digitava, Levi também digitava no ar. Quando ele lia um documento, Levi ficava ao seu lado olhando as páginas como se também entendesse. Era encantador e, ao mesmo tempo, profundamente revelador. Aquele menino, tão retraído e observador, havia encontrado em Henrique um modelo silencioso. Quando Clarice entrou discretamente para recolher o lixo da sala, viu Levi sentado no colo do empresário, segurando a gravata dele como se fosse um brinquedo. Lucas mostrava um desenho a Henrique, que observava com atenção genuína. Esse é você? Perguntou Henrique, apontando para a figura maior. Lucas assentiu e continuou. E esse é ele, disse, indicando a figura pequena ao lado. Henrique sorriu. Era a primeira vez que Lucas falava espontaneamente com ele. E quem é esse outro? Perguntou, apontando para a terceira figura no desenho. Lucas olhou para Clarice e depois para Henrique. Todo mundo. A resposta era simples, mas carregada de significado. Clarice prendeu o ar, comovida. Henrique sentiu algo dentro dele se expandir, como se aquele pequeno desenho fosse mais importante que qualquer contrato que já assinara. É lindo, disse ele com sinceridade. Lucas, satisfeito, entregou o papel a ele como presente. Henrique o guardou com cuidado na pasta de documentos, a mesma onde guardava itens essenciais da empresa. Clarice reparou na escolha e ficou em silêncio, tocada. Mais tarde, enquanto ela limpava as escadas de emergência, ouviu passos se aproximando. Henrique estava parado a alguns metros, observando-a. Está tudo bem? Perguntou ele. Clarice colocou a vassoura de lado e secou o suor da testa. Sim, senhor. Só cansada. É uma noite longa. Henrique hesitou antes de falar. Eu estive pensando... Ela franziu a testa, apreensiva. Pensando em oferecer uma oportunidade melhor para você aqui dentro, respondeu ele. Você é dedicada, pontual, cuidadosa. E, sinceramente, acredito que está sendo subaproveitada. Clarice arregalou os olhos, imediatamente defensiva. Não, senhor. Por favor. Eu faço bem meu trabalho. Não quero problema. Não fiz nada errado. Henrique percebeu que ela estava assustada. Não era ambição. Era medo. Medo de perder o pouco que tinha. Não é isso, Clarice, disse ele calmamente. Não estou reclamando de nada. Estou oferecendo algo melhor. Ela continuou em silêncio, confusa. Você já trabalhou em outros setores antes? Perguntou ele. Clarice respirou fundo. Antes de ter os gêmeos, eu fazia atendimento em uma padaria. Depois trabalhei como auxiliar de estoque, mas, desde que eles nasceram, é difícil encontrar trabalho que aceite meus horários. Eu entendo, disse Henrique, aproximando-se um pouco. E quero adaptar algo que funcione para você. Talvez recepção, ou mesmo assistência administrativa simples. Eu posso treiná-la se quiser. Clarice olhou para ele incrédula. Não sei se eu conseguiria. Eu sei que sim,
respondeu Henrique, firme, mas com gentileza. Você cuida de 2 crianças sozinha, trabalha de madrugada, faz muito mais do que qualquer treinamento exigiria. Você tem força e merece mais do que isso. Clarice sentiu os olhos arderem. Fazia anos que ninguém reconhecia seu esforço. Eu agradeço, mas preciso pensar. É muita coisa para mim. Claro, disse ele. Pense com calma. Não há pressa. Por um momento, ficaram ali, um diante do outro, em um silêncio que não era desconfortável. Era íntimo, quase cúmplice. Na volta à sala, Clarice encontrou os filhos dormindo no sofá. Henrique estava sentado ao lado deles, observando-os com um carinho evidente. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Eles apagaram, disse sorrindo. Clarice aproximou-se devagar, ajeitando uma mecha de cabelo na testa de Lucas. Eles nunca dormem assim, murmurou. Nunca, Henrique. Foi a primeira vez que ela disse seu nome sem o Senhor. A palavra escapou sem filtro, natural, e ambos perceberam. Clarice corou levemente, mas Henrique sorriu de um jeito que a deixou mais confortável do que deveria. Eles confiam em você, ela sussurrou. E eu também estou começando a confiar. As palavras pairaram no ar como uma confissão e, ao mesmo tempo, uma promessa tímida de possibilidades. Henrique respirou fundo. Eu não vou decepcioná-los. Clarice assentiu, segurando o choro. Espero que não. Quando ela pegou Levi no colo, o menino reclamou baixinho, estendendo a mão para Henrique como se quisesse levá-lo junto. Henrique segurou a mãozinha por alguns segundos antes que Clarice o acalmasse. Até amanhã, disse ela. Henrique inclinou a cabeça. Até amanhã, Clarice. Ao sair, ela sentiu que aquele amanhã tinha um significado diferente. Um significado que assustava e confortava ao mesmo tempo. Henrique ficou na sala vazia por alguns minutos, olhando para o desenho que Lucas lhe dera, sentindo que uma nova parte da sua vida estava nascendo, silenciosa, inesperada, mas extraordinariamente importante. E pela primeira vez, ele se permitiu desejar que aquilo durasse. Os dias seguintes foram, para Clarice, uma mistura de inquietação e esperança. Por mais que tentasse se convencer de que não deveria alimentar expectativas quanto à oferta de Henrique, a possibilidade de ter um trabalho melhor, com horários mais dignos e talvez até um salário que desse para respirar, martelava sua mente a cada instante. Mas, acima de tudo, o que mais a abalava era a mudança nos gêmeos. Eles começaram a acordar mais tranquilos, comiam melhor, dormiam com menos agitação. E em pequenos gestos revelavam que algo dentro deles estava se abrindo, como se uma parte endurecida pela vida estivesse finalmente se permitindo relaxar. Clarice observava tudo isso com uma mistura de alegria e temor. Seu coração materno desejava ardentemente que os filhos encontrassem um ambiente seguro para crescer. Contudo, uma parte dela temia que essa abertura emocional viesse acompanhada de um risco. Apegar-se demais a alguém que pertencia a um mundo tão diferente, tão distante, tão inalcançável. Apesar disso, quando chegou a hora de ir ao turno da madrugada novamente, Clarice percebeu que seus passos estavam mais leves. E os meninos, segurando suas mãos, caminhavam com uma pressa discreta. Um sinal claro de que a presença de Henrique havia se tornado algo que eles aguardavam. Henrique, por outro lado, vivia uma transformação profunda que nem ele conseguia explicar completamente. As madrugadas ao lado das crianças tornaram-se o momento mais esperado de sua rotina. Era como se, a cada encontro, os gêmeos limpassem um pouquinho da culpa que pesava sobre ele. O escritório, antes frio e carregado, adquirira um calor novo, não físico, mas emocional. As mudanças começaram a refletir no trabalho de um jeito inesperado. Henrique passou a enxergar detalhes que antes ignorava: salários injustos, jornadas sobrecarregadas, funcionários que, como Clarice, carregavam o mundo nas costas sem que ninguém notasse. Sua postura profissional também se modificou. Ele deixava de ser apenas o executivo que cobrava resultados para se tornar alguém que buscava entender a raiz dos problemas. E, mais importante, as pessoas por trás deles. Marta,
sua assistente, passou a vê-lo caminhando mais pelos setores, parando para conversar com equipes inteiras, ouvindo histórias, perguntas e queixas. Ele começou a implementar pequenas mudanças, melhora no ambiente físico, programas de apoio emocional, ajustes em benefícios. Nada extraordinário à primeira vista, mas que causaram um impacto profundo na moral da empresa. E tudo isso começara com 2 crianças silenciosas que enxergaram nele algo que ninguém mais via. Naquela madrugada, quando ouviu o carrinho de limpeza se aproximando, Henrique levantou-se com a mesma expectativa tranquila que já se tornara parte de sua rotina. A porta se abriu, revelando Clarice e os gêmeos. Lucas correu até ele imediatamente. Levi veio logo atrás, com seu passo cauteloso, mas decidido. Henrique ajoelhou-se para abraçá-los e sentiu, como sempre, aquela familiar onda de calor lhe percorrer o peito. «Boa noite», disse Clarice sorrindo de um jeito tímido, mas menos desconfiado que antes. «Boa noite», respondeu ele. «Como foi o dia?» Clarice suspirou. «Corrido. Mas os meninos, acho que estão animados para ver o senhor». Henrique olhou para Lucas e Levi, que o encaravam com olhos brilhantes. O sentimento é recíproco. Clarice desviou o olhar, corada, e empurrou o carrinho até o corredor. Antes de sair da sala, porém, virou-se e disse: «Sobre a proposta, eu pensei bastante». Henrique ergueu o rosto atento. Eu gostaria de tentar, mas só se o senhor tiver certeza de que não vai se arrepender. Não quero ser um problema para ninguém». Henrique sentiu uma vontade inesperada de segurar suas mãos para garantir que ela nunca seria problema algum, mas conteve-se. «Tenho total certeza», afirmou ele firme, «e ninguém aqui vai se arrepender de ter você em um cargo melhor». Clarice respirou fundo, aliviada, mas ainda insegura. «Então, eu aceito». Henrique sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto. Um sorriso cheio, sincero, iluminado por algo profundo. «Bem-vinda à nova etapa da sua vida, Clarice». Ela sorriu de volta, pequeno, mas verdadeiro, e saiu, enquanto os gêmeos permaneciam com ele. Dessa vez, Henrique havia preparado algo especial para os meninos. Comprara bloquinhos de montar, livros infantis e até um pequeno jogo de encaixar formas. Não pretendia substituí-los por distrações, mas queria dar a eles a chance de explorar um tipo de brincadeira que talvez nunca tivessem experimentado. Lucas arregalou os olhos ao ver as caixas. «Pra gente?» perguntou, tímido, como se temesse estar desejando o que não podia ter. «Para vocês», confirmou Henrique sorrindo. Levi tocou a caixa devagar, como se testasse se era real. Ele olhou para Henrique e, sem aviso, o abraçou pela cintura. Um gesto rápido, impulsivo, carregado de emoção. Henrique congelou por um instante, tomado por uma sensação difícil de explicar. Depois se abaixou e abraçou Levi de volta, com cuidado, sentindo o pequeno corpo relaxar contra o seu. Os 3 passaram longos minutos montando blocos, inventando formas tortas, desmontando tudo e recomeçando. Lucas gargalhou algumas vezes, algo raríssimo, e Levi, concentrado como sempre, tentava imitar cada gesto do empresário. Ele é inteligente, disse Henrique, apontando para o encaixe perfeito feito por Levi. Os 2 são, respondeu Clarice, que acabara de entrar para trocar o saco de lixo, sorrindo ao ver a cena. Só tem dificuldade de confiar nas pessoas. Henrique olhou para ela com ternura. Estão melhorando nisso. Clarice segurou o olhar dele por um segundo a mais do que pretendia, e sentiu algo diferente percorrer seu peito. Algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Horas depois, quando Clarice retornou para buscar os filhos, encontrou os 3 no chão, cercados por bloquinhos coloridos. Lucas estava deitado com a cabeça no colo de Henrique, enquanto Levi dormia sentado, encostado no braço dele. A cena a paralisou. Não era apenas adorável, era transformadora. Ela ficou ali, imóvel, observando como Henrique acariciava os cabelos de Lucas com uma delicadeza que ela nunca imaginou que veria naquele homem. «Eles se sentem seguros com você», disse quase num sussurro. Henrique ergueu os olhos, sua expressão suave. «E você?» Clarice engoliu seco.
Era uma pergunta com muitas camadas. E pela primeira vez, ela não fugiu. Eu estou começando a me sentir também. Henrique assentiu devagar, como se compreendesse a dimensão da resposta. Ótimo, porque eu quero ser alguém em quem vocês possam confiar. Clarice sorriu, e um brilho discreto apareceu em seus olhos. Talvez você já seja. Henrique sentiu o estômago revirar em uma sensação que não era desconforto, mas sim o prenúncio de algo novo e importante. Vou fazer o meu melhor, prometeu. Na saída, Levi acordou e estendeu a mão a Henrique, como fazia sempre que queria despedir-se com mais do que palavras. Henrique segurou a mãozinha firme e Levi encostou a testa na dele, como um gesto de afeto silencioso. Boa noite, Henrique, disse Levi baixinho. Foi a primeira vez que falou seu nome. Henrique sorriu como se o mundo inteiro estivesse depositado naquele instante. Boa noite, Levi. Boa noite, Lucas. As crianças saíram de mãos dadas com a mãe. Clarice virou-se antes de entrar no elevador. Até amanhã? Henrique sorriu, com uma suavidade que o surpreendia diariamente. Até amanhã, Clarice. Quando a porta se fechou, ele ficou parado no corredor, sentindo que aquela palavra, amanhã, começava a significar algo completamente novo em sua vida. E, no fundo, tinha certeza. A história deles estava apenas começando a florescer. Os dias seguintes à promoção oferecida por Henrique foram marcados por uma série de transições silenciosas e profundas. Clarice, embora feliz, sentia uma pressão crescente. Mudanças sempre a deixaram nervosa. E agora, além de assumir um novo cargo, ela precisava se adaptar a uma rotina completamente diferente. Não mais empurrar carrinhos de limpeza na madrugada, mas aprender a operar computadores, lidar com documentos e interagir com setores da empresa que jamais imaginou conhecer. Henrique, por sua vez, fez questão de conduzir tudo de maneira tranquila. Ele organizou treinamentos personalizados para Clarice, ajustou horários de modo a permitir que ela pudesse acompanhar os meninos na escola e garantiu que o novo ambiente de trabalho fosse acolhedor. Mas apesar de toda a boa vontade dele, Clarice tinha dificuldade em acreditar que aquilo era real. Aos poucos, porém, começou a perceber que o olhar dos colegas havia mudado, e isso trazia sentimentos conflitantes. Alguns a observavam com curiosidade genuína, outros com certo espanto, e uma minoria, infelizmente, com desconfiança, como se questionassem como uma funcionária da limpeza havia conseguido subir tão rápido. Ainda assim, sempre que a insegurança ameaçava dominá-la, ela lembrava dos gêmeos sorrindo pela manhã, algo que não acontecia há muito tempo, e da maneira como Henrique lhe estendia a mão sem hesitação. Isso bastava para mantê-la firme. Para Henrique, acompanhar essa evolução era mais significativo do que gostaria de admitir. Ele estava descobrindo uma nova maneira de se envolver com sua própria empresa, percebendo, com certa vergonha tardia, que durante anos governara com frieza, incapaz de enxergar histórias humanas escondidas entre relatórios e metas. Clarice lhe mostrava isso sem sequer perceber. O cuidado com que ela aprendia, sua humildade, sua força silenciosa, tudo isso se infiltrava nele como água infiltrando rachaduras antigas. Mas nada o tocava tanto quanto os meninos. Lucas e Levi, antes tímidos e fechados, agora o procuravam sem hesitar. Era quase rotina. Ao fim do expediente, antes de ir para casa, Henrique buscava os dois na pequena salinha que Clarice usava durante os intervalos. Gastava alguns minutos brincando com eles, conversando ou apenas sentando no chão enquanto os observava desenhar. E os funcionários começaram a perceber. No início, era apenas assunto de corredor. O chefe está diferente. Depois virou curiosidade. Quem são essas crianças? Mas logo se tornou algo admirado, quase inspirador. Um empresário poderoso que sentava no chão com dois meninos pequenos e sorria como se o mundo estivesse perfeito. Uma visão que quebrava expectativas e que, sem querer, começava a transformar a cultura daquela corporação. Uma tarde, Marta bateu na porta do escritório com um misto de ansiedade e empolgação. Entre, disse Henrique.
Senhor, desculpe incomodar, mas preciso dizer, ela respirou fundo. A mudança no ambiente está sendo comentada por toda a empresa. As pessoas estão felizes. Há semanas não percebo esse clima tão leve. Henrique sorriu de maneira discreta. Fico contente em ouvir isso. E tem mais. Marta hesitou. Os funcionários estão impressionados com Clarice. Ela está aprendendo rápido. Muito rápido, na verdade. Henrique sentiu um calor no peito. Um orgulho que não tinha relação com relatórios impecáveis, nem com lucros crescentes. Eu sabia que ela conseguiria. Respondeu, com convicção. Marta observou-o por um instante. Seu olhar carregado de uma curiosidade que ela não ousava expressar. O senhor está diferente mesmo, comentou. Não no mau sentido, no melhor possível. Henrique riu baixinho. Talvez eu esteja apenas lembrando como é ser humano. Marta sorriu também, mas antes que saísse, acrescentou. Seja lá o que estiver acontecendo, continue. Está fazendo bem não só ao senhor, mas a todo mundo aqui. Ao ficar sozinho, Henrique pensou nas palavras dela. Pela primeira vez, sentiu que sua presença na empresa estava construindo algo além de números. Estava construindo significado. E isso, ele sabia, vinha de Clarice e dos gêmeos. Com o novo cargo, Clarice passou a trabalhar no período da manhã, mas ainda tinha algumas responsabilidades na madrugada, até que o treinamento fosse concluído. Isso fez com que, em alguns dias, ela ainda levasse os filhos para os encontros com Henrique. Momentos que ele secretamente aguardava. Em uma dessas noites, Clarice entrou na sala com Lucas no colo e Levi segurando firmemente sua mão. Assim que viram Henrique, os meninos sorriram. Henrique, disse Lucas, com um sotaque infantil arrastado. A gente veio te ver. Henrique sentiu seu coração derreter. E eu estava esperando por vocês. Levi correu até ele, abraçando-o como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Clarice observou a cena com um sorriso suave no rosto. Eles perguntaram de você o dia inteiro, disse ela. Acho que estão criando uma rotina. Henrique riu. Eu também. Clarice baixou o olhar por um instante. Havia um rubor leve em suas bochechas, algo tímido e inesperado. Os três passaram parte da madrugada juntos. Lucas desenhava enquanto Levi tentava desmontar um grampeador para ver como funcionava por dentro. Clarice, por sua vez, conversava com Henrique sobre pequenos detalhes da vida, histórias do bairro onde morava, dificuldades com a escola, lembranças da infância. Nada profundo demais, mas cada frase parecia abrir uma janela para dentro de suas vidas. Henrique, ouvindo-a, percebeu que havia muito mais naquela mulher do que a aparência cansada que ele via nos corredores. Clarice era inteligente, observadora, resiliente de um jeito que nenhuma capacitação empresarial podia ensinar. E ele se pegou admirando isso, talvez mais do que deveria. Quando terminou o turno, Clarice se despediu enquanto os meninos bocejavam nos seus braços. Até amanhã, Henrique, disse ela, com um sorriso meio tímido, meio confiante. Até amanhã, Clarice, respondeu ele, com um tom que fazia seu nome soar especial. Ele assistiu enquanto ela entrava no elevador com os meninos, e só voltou para sua sala quando a porta se fechou completamente. A madrugada estava silenciosa outra vez, mas agora o silêncio parecia acolhedor, não mais sufocante. Henrique encostou-se à mesa e respirou fundo. Percebia algo crescendo dentro dele. Algo que começava como um laço com as crianças, mas que aos poucos se estendia para Clarice. E essa percepção o fez parar. Os sentimentos vinham devagar, com cuidado. Não eram impulsivos nem confundidos com piedade. Eram algo que surgia da convivência, da forma como Clarice falava, da maneira como os gêmeos o olhavam, do espaço que ele não sabia que tinha em seu peito para sentir. Mas ele sabia que precisava ter cautela. Apesar de tudo, eles viviam mundos muito diferentes. E misturá-los exigiria delicadeza e responsabilidade, principalmente por causa das crianças. No dia seguinte, Clarice teve seu primeiro treinamento mais formal com o setor administrativo. Sentou-se em frente a um computador novo,
com teclas brilhantes e uma tela grande demais para alguém acostumado a telas pequenas de celulares simples. Ainda assim, ela olhava tudo com a concentração meticulosa de quem sabe que aquela oportunidade pode ser transformadora. Henrique acompanhou parte do treinamento à distância, observando pelo vidro da sala de reuniões. Ele viu Clarice digitando devagar, errando algumas teclas, mas tentando novamente. Viu seu sorriso tímido quando acertava. Viu a paciência que os funcionários tiveram com ela. E viu, mais do que qualquer coisa, sua determinação. Quando ela saiu da sala após o treinamento, ainda ajeitando o crachá novo na blusa, Henrique a chamou. Como foi? Clarice respirou fundo, segurando um sorriso que não conseguia esconder. Difícil, mas... Eu gostei. Gostei muito. Henrique sorriu. Eu imaginei que você gostaria. Obrigada, ela disse, olhando para os próprios pés. Obrigada por acreditar em mim. Clarice, respondeu ele, tocando de leve o braço dela em um gesto espontâneo. Você sempre mereceu essa chance. Eu só abri a porta. Ela ergueu os olhos e algo suave passou entre os dois. Um entendimento silencioso. Um cuidado mútuo. Mesmo assim, obrigada, repetiu ela. Henrique sentiu que aquela palavra, dita daquela forma, carregava mais emoção do que ela conseguia expressar. Naquela noite, os gêmeos não foram à empresa. Ficaram com uma vizinha enquanto Clarice treinava. Henrique percebeu a ausência imediatamente. Sua sala parecia maior, mais vazia, mais fria. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas passava os olhos vezes e mais vezes pela porta esperando ver Lucas entrar correndo ou Levi vindo pegar sua mão. Nada. Quando Clarice apareceu ao fim do turno, sozinha, Henrique se levantou quase instintivamente. Eles estão bem? Perguntou. Estão sim, respondeu ela. Só achei melhor deixá-los descansando hoje. Henrique assentiu, mas Clarice percebeu a sombra de decepção em seu olhar. Eles perguntaram de você, ela acrescentou. Henrique sorriu. Eu também senti falta deles. Clarice deu um passo mais perto, tímida. Eles vão vir amanhã. Ótimo, disse ele, sentindo o peito aquecer. Houve um silêncio breve, carregado, e então Clarice sussurrou. Boa noite, Henrique. Ele respondeu baixinho. Boa noite, Clarice. Ela saiu, e Henrique percebeu que, mesmo na ausência das crianças, a presença dela já era suficiente para iluminar um pouco da noite. Mas ele também percebeu outra coisa. Estava começando a sentir algo que precisava ser tratado com cuidado, porque vidas reais estavam envolvidas, corações frágeis, e pela primeira vez ele não queria errar. Os poucos dias seguintes trouxeram uma calmaria diferente. Clarice continuava o treinamento no novo cargo, absorvendo cada detalhe com uma dedicação que deixava os instrutores admirados. Os gêmeos, agora com rotina mais estável, demonstravam avanços perceptíveis. Dormiam melhor, brincavam mais e, principalmente, falavam mais. Pequenas palavras, frases curtas, mas palavras que antes pareciam inexistentes. Henrique acompanhava tudo de perto, mesmo quando tentava manter alguma distância profissional. Ele sabia que não poderia cruzar certas linhas, que deveria proteger Clarice e os meninos de qualquer tipo de exposição. Mas isso não impedia que, dentro dele, algo crescesse com força incontrolável. Um sentimento tão simples quanto potente. Um sentimento que, até pouco tempo atrás, ele não acreditava ser capaz de sentir novamente. Naquela sexta-feira, Clarice terminou seu primeiro módulo de treinamento com excelente desempenho. O setor administrativo elogiou sua organização, sua atenção aos detalhes e sua disposição para aprender. Henrique fez questão de observar discretamente a comemoração improvisada que os colegas organizaram. Um bolo simples, alguns refrigerantes e muitos sorrisos. Clarice parecia desconcertada no início, como se não soubesse se tinha permissão para ser celebrada. Mas quando os colegas começaram a abraçá-la, a parabenizá-la, a elogiá-la com genuíno carinho, ela finalmente relaxou. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse sendo vista não por sua necessidade, mas por seu valor. Henrique observava ao longe,
com uma emoção que não tentava mais esconder. Ele não queria ser o centro das atenções naquele momento. Aquele triunfo era dela, e apenas dela. Depois que todos se dispersaram, Clarice se aproximou dele. Os gêmeos corriam pelo corredor, brincando com um carrinho de brinquedo que ganharam dos novos colegas. Eu não sei nem o que dizer. Ela começou sorrindo de forma tímida, mas orgulhosa. Não imaginei que me adaptaria tão bem. Eu imaginava, respondeu Henrique. Desde o começo. Ela desviou o olhar envergonhada. Acho que eu nunca acreditei que pudesse fazer algo maior. Quando a gente luta tanto para sobreviver, é difícil sonhar com algo além. Henrique aproximou-se um pouco, mantendo uma distância respeitosa. Você não só pode, você merece. E não está sozinha nisso. Clarice ergueu os olhos devagar. Havia algo profundo, hesitante e honesto em sua expressão. Henrique, você mudou a minha vida. Ele respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquela frase. Vocês mudaram a minha. O silêncio que se seguiu não foi vazio, mas carregado de coisas que nenhum dos dois ainda ousava dizer. Mais tarde, enquanto Clarice revisava documentos na nova estação de trabalho, Henrique brincava com Lucas e Levi na sala de descanso. Os meninos montavam blocos coloridos enquanto Henrique contava histórias inventadas, deixando-os participar com ideias absurdas e encantadoras. Levi, mais falante do que nunca, explicou com entusiasmo que um dos blocos era a casa nova. Lucas complementou dizendo que era a casa grande que cabe todo mundo. Henrique sorriu com uma mistura intensa de ternura e dor. Não queria dar falsas esperanças, mas também não tinha coragem de quebrar a fantasia infantil. A verdade era que, dentro dele, uma parte desejava, mesmo que em silêncio, ser parte da casa nova dos meninos. Clarice, observando à distância, sentiu o coração amolecer. Ver Henrique com seus filhos despertava nela uma mistura de sentimentos que iam desde a gratidão até algo mais profundo, mais perigoso, mais doce. Ao final do expediente, Clarice chamou os gêmeos para ir embora. Eles reclamaram, como sempre faziam agora. Mas amanhã a gente volta? Perguntou Lucas, segurando a mão de Henrique. Sim, confirmou Henrique, segurando a mãozinha de volta. Amanhã vocês voltam. Levi, com a testa encostada no braço do empresário, murmurou. Você vem com a gente um dia? A pergunta pegou Henrique completamente desprevenido. Clarice também se virou rapidamente, surpresa. Levi. Ela começou, mas Henrique a interrompeu com um gesto gentil. Ele se abaixou e olhou Levi nos olhos. Se a sua mãe permitir, eu vou sim. Levi sorriu de um jeito que iluminou tudo ao redor. Lucas bateu palmas, comemorando sem entender completamente. Clarice engoliu seco. Aquilo era mais do que uma pergunta infantil. Era um convite para entrar na vida deles, e isso mudava tudo. No estacionamento, quando Clarice ajeitou as mochilas dos meninos no banco de trás, Henrique se aproximou. Clarice, começou ele cuidadoso. Eu sei que tudo isso é novo, e não quero ultrapassar nenhum limite seu. Mas, se você quiser, eu adoraria conhecer o lugar onde vocês moram, ou levar vocês para algum lugar que os meninos gostem, sem pressões. Só estar com vocês. Clarice apoiou a mão na porta do carro, sentindo o coração bater acelerado. Ela não era ingênua. Sabia que aquele convite carregava algo a mais, algo que poderia transformar tudo para o bem ou para o mal. Mas ao olhar para os filhos sorrindo no banco traseiro e depois para Henrique, que a observava com respeito e ternura, ela percebeu que estava cansada de viver apenas com medo. Estava pronta para viver também com coragem. Eu gostaria disso, respondeu com a voz baixa, mas firme. Podemos marcar um dia. Com calma. Henrique sorriu. Um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Com calma, do jeito que você preferir. Clarice retribuiu o sorriso. E naquele instante, um entendimento silencioso se formou entre eles. Algo novo estava nascendo. Algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos desejavam permitir. Quando o carro se afastou, Henrique ficou parado no estacionamento por alguns segundos, respirando fundo como se tentasse absorver o momento. Ele sabia que precisava ir devagar.
que Clarice tinha cicatrizes profundas, que os meninos eram sensíveis e mereciam um mundo que os acolhesse com cuidado. Mas também sabia, com uma clareza que nunca tivera antes, que queria estar presente na vida deles. Não apenas como empresário, não apenas como alguém que oferece ajuda, mas como parte real daquela pequena família reconstruída pela força e pelo amor silencioso. Naquela noite, ele entrou novamente em seu escritório. O ambiente estava vazio, mas pela primeira vez não se sentiu solitário. Sobre a mesa, colocou o desenho que Lucas lhe dera, a figura grande de terno segurando a mão das duas figuras pequenas. Ele passou os dedos suavemente sobre o papel e murmurou para si mesmo: amanhã começa um novo capítulo. Henrique não sabia como seria esse novo caminho. Clarice também não sabia. Os gêmeos, muito menos. Mas todos, cada um à sua maneira, estavam finalmente prontos para tentar. E às vezes, tentar é o primeiro passo para uma vida inteira que antes parecia impossível.